E aí, pessoal, beleza? Vamos começar nosso curso de eletrocardiograma. Meu nome é Felipe Zarura, eu sou cardiologista, e vamos falar um pouquinho sobre isso. Alguns pontos que eu considero bastante importantes, que eu acho que tem que ser revisitados aqui, seria que assistam aula a aula, não pulem aulas. Confiem em mim, eu vou contar uma história para vocês e preciso dos seus olhos e dos seus ouvidos. Ainda que vocês achem que saibam alguma coisa de eletro. Bom, se vocês procuraram o curso de eletrocardiograma, significa que vocês querem se aprimorar. Ou ainda que não saibam nada. Meu método é diferente do que se explica por aí. Eu não quero robozinhos. Eu quero pessoas que raciocinem, olhem o eletrocardiograma e não vejam o eletrocardiograma, não vejam o traçado, vejam um coração. Um coração visto de várias localidades diferentes. É isso que é o eletrocardiograma. E vamos começar por aí. Eletrocardiograma nada mais é do que a detecção elétrica que parte do coração. Lá atrás perceberam em sapos que o coração deles emitia energia elétrica a cada batimento. Depois conseguiram reproduzir isso e viram que também o coração humano faz a mesma coisa. E que é possível fazer a detecção dessas ondas. O eletrocardiograma, então, nada mais é do que detectores de eletricidade que conseguem observar da onde sai e para onde vai as ondas elétricas. Ondas elétricas obrigatoriamente têm que ter um sentido. Sempre ela vai do positivo para o negativo ou do negativo para o positivo, tem que ter um sentido. E é exatamente isso que o eletrocardiograma detecta: a direção, a amplitude e a velocidade de cada onda elétrica. Todos sabem, a gente tem 4 cavidades cardíacas: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Mas se a gente vai fazer a detecção, eu tenho que saber exatamente onde o coração está posicionado. E ele se posiciona dessa maneira aí. Essa imagem reflete muito bem. O coração ele fica no centro do tórax, com a sua ponta, o ápice, voltado para a esquerda, e um pouquinho para frente, tá? Então ele fica assim, tá? Um pouco para frente. E isso é fundamental, porque cada pessoa é igual a outra? Não é. Existem pessoas e pessoas. Vou dar um exemplo: brevilíneos e longilíneos. A gente gosta de utilizar, quando vai falar desse tipo de avaliação, do Dom Quixote e do Sancho Panza, sendo o Dom Quixote longilíneo e o Sancho Panza brevilíneo. No caso do Sancho Panza, o tórax dele não é mais apertado, mais estreito? Nesse caso, então, o coração vai ficar mais deitado em cima do diafragma. No caso do Dom Quixote, o coração vai estar mais dependurado, apontando para baixo. A energia elétrica vai ser detectada apontando para baixo. Além disso, olhem para essa imagem aí. Essa imagem é espetacular. É um corte transversal nos dois ventrículos, onde você está vendo a cavidade ventricular, direita e esquerda. Percebam que a musculatura do ventrículo esquerdo é muito mais espessa do que a do ventrículo direito, numa ordem média de 4 para 1. Portanto, se eu vou detectar a energia elétrica e eu sei que cada célula cardíaca tem o seu vetor, o vetor resultante dos ventrículos vai ser praticamente equivalente ao vetor do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo ele vai ter muito mais influência no vetor resultante do que o ventrículo direito, você concorda? E digo mais: se o ventrículo direito estiver puxando o vetor para o seu lado, significa que algo vai mal. Em geral, o ventrículo direito ele vai estar com uma representatividade maior do que deveria ter. Por exemplo, uma hipertrofia ventricular direita, corpo pulmonar, alguma coisa assim. Ainda não é o momento da gente falar sobre isso, mas eu quero que vocês já passem pela cabeça essas coisas, tá? E onde o estímulo é formado? Nosso estímulo é formado num conjunto de células que fica dentro do átrio direito, bem na região posterior do átrio, na desembocadura da veia cava superior. Esse conjunto de células recebe o nome de nó sinusal ou nó sinoatrial. E eles fazem uma coisa incrível: eles fazem sua autodespolarização. E vamos já citar esse termo: despolarização e repolarização. As células sempre elas vão estar ou numa situação ou na outra, ou está repolarizada ou está despolarizada, ou está repolarizada ou está despolarizada. Que basicamente é mudança de polo, positivo para negativo, negativo para positivo, positivo para negativo, entendeu? E no caso das células do nó sinusal, por algum motivo, que Deus vai explicar para vocês, elas se despolarizam numa frequência regular. Isso é loucura, né? Eu vou explicar como é que funciona essa despolarização, mas por enquanto é importante vocês saberem que isso acontece. A gente chama essas células de autopropulsáveis. Elas emitem essa energia que vai correr para os dois átrios e depois disso elas se repolarizam para despolarizar novamente. Isso a cada batimento. No caso dos átrios, essa propagação para as demais células, a gente diz que é uma despolarização lenta, ou célula a célula, como é dito também. Aqui uma equivalência, uma analogia legal, seria de jogar uma pedra num lago parado, onde o local que eu acertei a pedra é exatamente o nó sinusal. E aí as ondas seriam a despolarização dos dois átrios, uma progressão geométrica. Ou uma analogia melhor ainda, seria derrubar a peça do dominó que vai derrubar as demais. Onde eu derrubo a primeira é o nó sinusal, entendeu? Depois disso, eu vou ter os dois átrios despolarizados e isso vai gerar a contração atrial. Só que essa despolarização ela vai desembocar num detector do próprio coração, como se fosse uma antena parabólica, que seria um outro conjunto de células que fica lá no início do septo interventricular
que a gente dá o nome de nó atrioventricular. Esse conjunto de células vai conseguir detectar a despolarização dos átrios, concentrar num ponto e jogar essa despolarização para os dois ventrículos. Só que aqui não é célula a célula. Não é lenta a despolarização. A despolarização é rápida, porque ela vai descer por um tecido especializado chamado feixe de His. Ele começa comum, né? Ele começa os dois juntos. Depois ele se divide em dois, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, feixe de His direito, feixe de His esquerdo. O esquerdo ainda subdivide, mas isso é mais para frente. Por que acontece isso? E como é que é esse feixe de His? Primeiro, o feixe de His, ele funciona como se fosse fio elétrico, tá? Fio de cobre. E a sua parte terminal é no endocárdio, tá? Então os fios de cobre do feixe de His, entre aspas, né? Eles terminam no endocárdio. E isso é muito importante, tá? Anotem isso. Essa imagem, ela representa bem onde termina a região terminal, né, do feixe de His, as fibras 6x15. Por que isso é importante? Primeiro, por que acontece? Acontece porque a cinética ventricular vai se melhorar quanto mais rápido for a disseminação do estímulo. Se o estímulo ele dissemina todo ao mesmo tempo, o coração também vai contrair todo ao mesmo tempo. E isso melhora muito a performance do ventrículo. Se o ventrículo esquerdo, por exemplo, num bloqueio de ramo esquerdo, isso a gente vai falar lá para frente, tem uma disseminação célula a célula ali no ventrículo esquerdo, a contração ventricular vai acontecer também de forma lenta. Não começa no septo? Então ele vai descer pelo septo, vai contrair o septo, a hora que vai relaxando o septo vai estar contraindo a parede lateral. Então ele vai contrair meio assim, ó, o coração, entendeu? Isso faz com que a performance cardíaca se perca. E isso pode ser ruim, inclusive, em pacientes que já possuem alguma disfunção ventricular. Pode piorar essa disfunção. E a detecção dos eletrodos, vão ver essas ondas aí. Essa primeira ondinha redonda a gente chama de onda P, e ela vai representar a despolarização dos átrios, ou seja, partiu do nó sinusal, despolarizou os dois átrios. Depois disso a gente tem um intervalinho, que a gente chama de PR. Depois a gente tem essa onda grandona, que a gente chama de complexo QRS, são 3 ondas, tá? Que representam a despolarização dos ventrículos. E perceba aqui, a massa dos ventrículos é muito maior do que a massa dos átrios, não é? Mas o tempo que ela acontece é num tempo inferior aos átrios. Por quê? Porque ela segue por tecido especializado, como eu disse. E depois disso, a gente tem a repolarização ventricular. Lembra lá que eu falei? Se despolariza, tem que repolarizar para despolarizar de novo. E a aula eu vou terminar por aqui, tá bom? A gente continua na próxima.